Deus abençoe a sua vida, seu dia. Vamos falar sobre algo um pouco complexo hoje. O título da mensagem diz assim: Jó se queixa do trato de Deus. O título que você viu aí é bem puxado, né? Bem pesado. Mas olha o que fala: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Palavras de Jó. Será que Deus puniu a Jó porque falou isso? Vamos entender um pouquinho o que Jó passou. Os amigos de Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, Deus estava contra os amigos de Jó. Por qual motivo? Quando nós passamos por uma luta muito grande, algumas pessoas vão achar que você pecou. Elas vão atribuir essas lutas ao pecado. Por isso Deus foi contra os amigos de Jó. Fica até o fim, eu tenho certeza que em algum momento dessa mensagem Deus vai falar contigo, tá bom? Curte o vídeo. Curtiu? Esse dedinho para cima? Muito obrigado. Quando você curte, o YouTube entrega a mensagem para mais pessoas. Compartilha assim que terminar. E se você quer receber as próximas mensagens, se inscreva no canal. Aqui do lado do meu nome está aparecendo a palavra inscrever-se. Toca nela. Agora toca no sininho e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Você vai receber todos os dias 3 mensagens. A oração que entra pela manhã, essa mensagem reflexão e a oração da noite às 21 horas. Tá certo? Vamos lá, vamos entender aqui o motivo dessa dor. A história de Jó você provavelmente já conheça. Ele perdeu tudo. Deus permitiu que tirasse tudo dele. Filho, filha, riqueza, saúde, tudo. Aí aqui no versículo 5 do capítulo 16 vai falar assim: poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a sua dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. É muito pesado um ser humano falar isso para Deus. Jó não atribuiu a perda ao diabo. Ele tinha consciência que ele não estava em pecado. E quando uma pessoa não está em pecado, o diabo não tem acesso à vida dela. Tudo é a permissão de Deus. Os amigos de Jó, eles tentavam colocar a culpa daquilo tudo em algum pecado. O tempo inteiro eles insinuavam que Jó só poderia ter pecado. Eles associavam a prosperidade a Deus e a punição ao pecado. Coisas ruins ao pecado. Ainda hoje não é diferente. O religioso, quando ele conversa com alguém que está passando por uma luta, ele vai dizer assim: será que você não errou com Deus? Será que você não precisa fazer uma campanha, uma corrente? Veja onde você tem errado. Se você está em pecado, aí sim o diabo tem acesso à tua vida. Se você vive uma vida correta diante de Deus, você não pode atribuir ao diabo. Jó atribuiu a Deus. Mas isso é loucura, pastor. Jó atribuiu a Deus. Ele não estava errado, foi Deus que permitiu. Aí você vai dizer assim: mas o ser humano não pode falar assim com Deus. Como é que ele vai falar: você destruiu toda a minha família? Se você, quando passa por uma luta, já fica chateado, imagina passar pelo que Jó passou. Jó estava destruído por dentro. Jó estava em um momento de conflito. Sabe, na mente dele era um turbilhão de pensamentos. Então ele vira para Deus e fala: de fato, você destruiu toda a minha família. As minhas forças estão se acabando. A mulher de Jó falou assim para ele: você ainda conserva a tua integridade a esse Deus? Amaldiçoa logo a ele e morre. Tenta se colocar no lugar de Jó. Tenta. E ali Jó, no capítulo 16, ele fala, olha só o título, foi o que eu acabei de ler para você. Jó se queixa do trato de Deus. Como Deus estava tratando ele. No capítulo 10, tem um outro título. Olha só que coisa interessante. No capítulo 10 fala assim: Jó protesta contra a severidade de Deus. Ele não foi para cima do diabo porque ele sabia que o diabo
sabe, não tinha acesso à vida dele, a não ser que Deus permitisse. Ele foi para Deus. Ele falou, peraí, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Ele foi sincero. O que adianta a pessoa estar querendo falar com Deus o que ela está sentindo? O que adianta ela chegar para ele e falar, Deus, eu te adoro, quando na verdade ela quer falar, ela quer colocar aquela tristeza para fora? É sinceridade. É a pessoa jogar limpo com Deus. Então Jó foi falando assim, e os amigos de Jó, eles vinham com um consolo, sabe aquela palavra assim, você tem que ver, será que você não está errando? Será que você não está em pecado? Aquele amigo que ao invés de te colocar para cima, te coloca para baixo. Tem gente até que acredita que está em pecado. A dúvida até entra, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado, meu Deus? Ela fica tentando buscar o erro dela. Deus fala comigo, onde está errado? Ora, você tenha consciência se errou ou não. Se está vivendo no temor ou não. Então, algumas pessoas quando leem essas mensagens, ficam assim, meu Deus, será que eu posso falar assim com Deus? Só fala assim, pessoal, quem está na dor extrema. A dor extrema leva a pessoa a falar assim, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Você já passou por uma dor extrema? Você já se encontrou numa situação, não como a de Jó, que eu acho que ninguém vai passar o que Jó passou. O que você falou no seu maior momento de conflito? Escreva aqui nos comentários. Qual foi o seu pensamento quando você passou por esses momentos de dificuldade? De portas se fechando, perda de um ente querido, perda de um relacionamento, perda de uma causa na justiça, perda de um capital, de um dinheiro que você tinha. Você perdeu alguma coisa. O que você pensou? O que veio na sua mente nesse momento de perda? Sabia que quando você escreve aqui, você pode estar ajudando uma pessoa que vai entrar e vai entender assim, não sou só eu que penso assim. Isso não veio só na minha mente. Você ajuda pessoas a entender que ela é ser humano e ela pode pensar um monte de coisas também. No finalzinho do livro de Jó, Deus mostra de quem ele se agradou e de quem ele não se agradou. Aparentemente, os amigos de Jó eram de Deus. Sabe, eles falavam assim, não pode, você deve estar em pecado. Você tem que se consertar. Eles associavam tudo dar certo a uma pessoa estar bem com Deus. E tudo dar errado, eles associavam ao pecado. Ao invés de entender que Deus havia permitido, eles queriam colocar dentro de Jó que Jó estava em pecado. E com isso eles foram injustos. Eles estavam pintando um Deus que a prosperidade vinha de Deus, sabe? E quando a pessoa passava por uma situação difícil, era o pecado, era o diabo. Eles estavam fazendo um Deus, sabe? Pregando um Deus que não agia assim. Não era justo a maneira que eles estavam falando de Deus para Jó. Aí no capítulo 42, no versículo 7, diz assim, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ora, as palavras dos amigos de Jó eram boas aparentemente com respeito a Deus. E as palavras de Jó foram pesadas. O Senhor destruiu minha família. Não é pesado isso? Mas isso não desagradou a Deus. O que desagradou a Deus foram as palavras dos amigos de Jó, que associavam aquela luta a um Deus punindo e associava a prosperidade a um Deus abençoando. Era assim que eles estavam falando acerca de Deus. Então Deus não se agradou disso. Deus não se agrada quando uma pessoa, sabe, ela associa o bem a Deus e o mal à punição de Deus. Deus está punindo. Você está em pecado. Você pecou e é assim que Deus trata quem peca. É assim que Deus trata. Ele tira, ele mata, ele destrói. Por isso Deus não se agradou deles. Aí ele segue falando, tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó e ofereceu holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão.
para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Veja bem, Deus mostrou para os amigos de Jó assim: eu sempre fui com Jó. Agora Jó que vai orar por vocês. Quando você passar por uma luta muito grande e você tem a consciência que não pecou, procure entender que Deus está permitindo. De alguma forma, você não entende, nós não entendemos, mas de alguma forma Deus está permitindo. E você só vai conseguir entender quando você sair dessa situação. Você vai olhar para trás, vai lembrar dessa dor, só que ela já vai ter passado. Dias melhores virão. Você não pode fazer nada quando Deus permite. Você não pode mudar nada quando há permissão de Deus. Você só precisa manter a fé. Porque Deus se agradou de Jó? Ele colocou para fora sua chateação, ele falou coisas que de repente você não concorda, mas Deus não se feriu com isso, e ele manteve a fé, a integridade, mesmo ali em conflitos. Por ser humano, teve o conflito, mas ele não perdeu a fé. Ele não seguiu o conselho da esposa que mandou ele amaldiçoar a Deus. Ele não deu ouvidos aos amigos que diziam que ele estava em pecado. Ele sabia o que ele era para Deus. Ele só estava em conflito, como você e eu também podemos estar um dia em conflito sem entender o que Deus permite. Tá certo? Essa é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Siga em frente. Não tenha medo de conversar com Deus. Não tenha medo de colocar para fora o que está dentro de você. Por que você chegaria diante de Deus dizendo: ó Deus, aleluia, eu te amo, se quando na verdade você quer falar outra coisa? E Deus já sabe que você quer falar outra coisa. Então fala, coloca para fora, conversa com Deus. Um anjo apareceu para Gideão, estava numa situação de miséria, numa situação de escravidão, de humilhação, e o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão fala: se o Senhor é comigo, o que foi feito das maravilhas dele? Das coisas que os nossos pais nos contaram, que ele livrou, que ele abençoou, cadê esse Deus? E Deus foi lá e mudou a história daquele povo por causa das palavras, da sinceridade de Gideão. Jogue limpo com Deus. Se você está chateado, coloca a chateação para fora. Se você está feliz, coloca a felicidade para fora. Você não está, coloca as lágrimas, coloca para fora o que está dentro de você. Mas não perca a sua fé. Não desacredite de Deus, mesmo com vontade de desacreditar. Mesmo com vontade de falar coisas que a sua carne está mandando. Siga confiante, porque Deus restaurou tudo para Jó. Tudo. Jó voltou a ser feliz. Deus é contigo, tá bom? Ele vai te honrar. Se essa mensagem te abençoou, compartilha com pessoas que você sabe que está vivendo assim, com essas frustrações, com esses conflitos. Manda para ela essa mensagem, tenho certeza que Deus vai falar com ela, assim como falou com você nessa mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Logo mais tem a oração da noite, a campanha de oração de portas abertas, e 6 da manhã entra no ar a oração do Deus proverá. Deus te abençoe. Um abraço.